Olá pessoal, meu nome é Adriano e esse é o canal Meu Propósito. No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre paz de consciência e paz mental. Esse título eu extraí de um discurso do elder Richard G. Scott, do Quórum dos 12 Apóstolos, né? Isso é um clássico dos discursos das conferências. Então, o que seria a paz de consciência? A paz de consciência, ela é obtida a partir do momento que você guarda os mandamentos de Deus. A consciência, uma consciência tranquila, ela está relacionada às suas ações. Se você tem boas ações, se você faz o que é certo, você tem paz de consciência. Mas se você faz o que é errado, você quebra os mandamentos de Deus, você está cometendo pecados, então você não vai ter paz de consciência. Consequentemente, se uma pessoa ela não tem paz de consciência, ela também não vai ter paz mental. Diferente da paz de consciência, a paz mental ela está relacionada a situações externas. Uma pessoa ela pode estar guardando os mandamentos, ela pode estar fazendo o que é certo e ela pode não estar com a mente tranquila por causa de algum problema externo, por causa de um problema com o filho, por causa de um problema com o marido, por causa de um problema no emprego. Então, a paz mental ela pode estar relacionada a um problema externo e não a questões de dignidade ou ações propriamente realizadas por você. Mas a paz de consciência, ela está totalmente direcionada pelas nossas ações, pelo como nós agimos, como nos comportamos diante da sociedade. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma situação de um homem, um advogado, lá no estudo do Vem Segue-me dessa semana, que ele passou por essas duas situações. Ele perdeu a paz de consciência dele e ele perdeu a paz mental dele. O nome dele é Zizron. E lá em Alma 11:21, fala que ele era um advogado conceituado, tanto é que ele era considerado que ele estava muito habilidoso, ou seja, ele era um perito nos ardis do inimigo. Ele usava as habilidades dele como um advogado para obter lucro, né? E ele considerava que aquilo era certo. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente tem pessoas que cometem erros, mas qual o parâmetro que você usa para saber que aquela pessoa está errada? Nós sabemos que é errado porque nós conhecemos os mandamentos de Deus. Mas será que aquela pessoa, sem ter os mandamentos de Deus em sua vida, eles consideram aquilo como errado, né? E eu gosto de lembrar um pouquinho daquela situação de Felipe e o eunuco, onde Felipe se aproximou da carruagem e perguntou se ele entendia o que estava lendo nas Escrituras. E o eunuco falou: como eu vou entender se não houver quem me explique? Então, naquela situação, o Zizron, ele tinha muito conhecimento no que diz respeito a defender as leis, a obter lucros, a artimanhas, mas ele não tinha conhecimento a respeito de Deus, ou pelo menos ninguém tinha esclarecido corretamente para ele. E aí o primeiro a falar com ele foi Amaleque, e rebateu todas as perguntas dele utilizando o Espírito. Depois, ele que foi pego em suas palavras, chegou o momento de Alma falar com ele. E aí ele já foi falar com Alma, já não foi com aquela ousadia do primeiro momento com Amaleque. Ele já foi, já com mais cautela, já estava iniciando um processo de mudança. Ele queria saber, né? Isso foi em Alma 12, do 7 ao 8, que ele já foi inquirir a Alma, mas de uma forma mais cuidadosa, né? E em Alma 14, do versículo 6 ao versículo 7, ele cai em si, que é um momento que o quê? É um momento que muitas pessoas começam a acusar Alma e Amaleque, prendem Alma e Amaleque, jogam eles na prisão, pegam pessoas que acreditaram nas palavras de Alma e Amaleque, vão apedrejar. Ele vai naquele momento, ele diz: não, esses homens são inocentes, o culpado aqui sou eu, eles são inocentes perante Deus.
mas aí naquele momento o pessoal já não queria saber. O pessoal já começou a cuspir nele, a querer apedrejá-lo, e ele fugiu junto com outros, né? Mas aí já estava se iniciando um processo de arrependimento com Ziza, tá? E aí, o que aconteceu? Prisão, né, de Alma e Amoleque, sofrimento. Eles tiveram que presenciar o martírio do povo que acreditou nas palavras deles. Né? Eles foram queimados, as pessoas foram queimadas, eles tiveram que presenciar aquilo. Né? E até chegar um momento que Alma, junto com a moleque, eles oraram e o Senhor libertou eles da prisão. Né? E quando libertou eles da prisão, eles foram em direção a uma terra chamada a Terra de Sidom. Né? A Terra de Sidom. E aí eu gostaria de ler algumas escrituras com vocês. Né? Isso fica lá em Alma 15. Alma 15. No versículo 1. Diz assim: E aconteceu que foi ordenado a Alma e a moleque que partisse daquela cidade, e partiram e foram à terra de Sidom. E eis que ali encontraram todos os que haviam deixado a terra de Amonia, que haviam sido expulsos e apedrejados, porque acreditavam nas palavras de Alma. Ou seja, nem todas as pessoas que acreditaram nas palavras de Alma e Amoleque foram queimados. Alguns foram expulsos, apedrejados. E aí essas pessoas foram para a terra de Sidom. E aí eu vou no versículo, do versículo 3 ao versículo 5, é quando eu começo a falar um pouquinho mais sobre Zizon. E diz o seguinte, no versículo 3: E também Zizon jazia enfermo em Sidom, com uma forte febre, uma febre ardente, causada por forte angústia mental. Ó, presta atenção, forte angústia mental, que sua iniquidade havia ocasionado, porque supunha que Alma e a moleque já não existissem mais, e supunham que haviam sido mortos por causa de sua iniquidade. E este grande pecado e seus muitos outros pecados aguilhoavam-lhe tanto a mente que se sentia extremamente atormentado, e não encontrando alívio, começou assim a ser consumido por uma febre ardente. O que estava acontecendo com Zizon? Ele não tinha paz de consciência. Por quê? Por causa dos pecados dele. Por quê? Porque ele havia acusado Alma e a moleque. Utilizou mentiras para acusar Alma e a moleque. E ele estava sofrendo, porque ele sabia que homens inocentes tinham morrido por causa de acusações falsas deles. Eu gosto muito da parte quando ele diz assim, que ele tinha uma angústia mental, porque é isso que a falta de paz de consciência traz, uma angústia mental. Então ele estava, nesse momento, com duas situações. Ele nem tinha a paz de consciência, porque ele era atormentado pelos pecados que havia cometido, e ele não tinha a paz mental, né? Ou seja, ele sofria, né? Porque ele imaginava que eles haviam morrido. Ele não sabia, mas era uma situação externa. E ele se perturbava por essa situação externa também, de Alma e a moleque ter morrido. Então vamos lá, continuando, no versículo 5, Alma 15, versículo 5. Não, vamos lá no versículo 4 ainda. Ora, quando soube que Alma e a moleque estavam na terra de Sidom, seu coração começou a recobrar o ânimo e imediatamente lhes enviou uma mensagem pedindo-lhes que fosse vê-lo. A paz mental dele começou a recobrar. Por quê? Porque a paz mental ela está relacionada a situações externas. Ele soube que Alma e a moleque estavam vivos, então o coração começou a recobrar ânimo, mas ainda não era suficiente. Porque uma pessoa que está com
que não está com paz de consciência, ela não consegue ter paz mental, porque ela está linkada ainda com seus pecados. E no versículo 5, e aconteceu que foram imediatamente. Nossa, nesse momento, Alma e a mulher, que eles podiam ter dito assim, peraí, menina, o quê? Quem é que está doente? Zizan? Aquele advogado que inventou um monte de mentiras contra a gente? Ah, então que morra. Mas não foi esse o sentimento. Não é esse o sentimento de servos do Senhor. Eles foram imediatamente atendendo a mensagem que lhe fora enviada, e entraram na casa de Zízaron, e encontraram-no na cama, doente, muito fraco, com uma febre ardente, e sua mente também estava muito atormentada por causa das suas iniquidades. E quando ele os viu, estendeu a mão e suplicou que o curasse. Quando Zízaron viu Alma e a moleque, estendeu a mão e pediu que os curasse, implorou que os curasse. Às vezes, uma pessoa ela está doente, eu não estou generalizando, não estou querendo dizer que toda situação de doença está relacionada a um problema de falta de paz de consciência ou falta de paz mental. Mas muitas doenças estão sim relacionadas a algum problema, algo que deixamos de resolver, ou algo relacionado a alguma transgressão nossa em nossa vida, ou algo relacionado a algum problema externo que não buscamos as formas para resolver aquele problema. E aí nós vamos lá para Alma 15, do versículo 6 até o versículo 10, que diz o seguinte: E aconteceu que Alma, tomando-lhe a mão, perguntou-lhe: Crês no poder de Cristo para a salvação? E ele respondendo disse: Sim, creio em todas as palavras que ensinaste. Versículo 8. E disse Alma: Se crês na redenção de Cristo, podes ser curado. Então, se tu crê na redenção de Cristo, tu pode ser curado. E ele disse: Sim, eu creio nas tuas palavras. Então a Alma falou. No versículo 10. Então a Alma clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, nosso Deus, tem misericórdia deste homem e cura-o segundo a sua fé em Cristo. Imagina nesse momento. Por que a Alma fez essas perguntas? Porque a paz de consciência só é curada através do arrependimento. Se a pessoa mudar a sua postura, se a pessoa mudar o seu modo de viver, mudar o seu modo de ser. E a Alma precisava verificar se realmente ele havia se arrependido de seus pecados. E a cura estava condicionada à fé que ele estava professando. Se realmente ele acreditava, o Senhor iria saber e o Senhor iria curar. Por isso, ele disse: cura esse homem de acordo com sua fé. E aí nós vamos lá para o versículo 11 e 12 desse mesmo capítulo 15. E tendo a Alma dito essas palavras, Zizon deu um salto e pôs-se de pé e começou a andar. E isto se deu para grande espanto de todo o povo, e a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda a terra de Sidom. E Alma batizou Zizon para o Senhor, e ele começou daquele dia a pregar ao povo. A cura de Zizon não foi só física, mas foi uma cura também espiritual. E agora, nesse momento, ele tinha paz de consciência e paz mental. Eu vou deixar o link desse discurso na íntegra nas descrições desse vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, compartilhem. E se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar lá na descrição. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Um forte abraço, pessoal.